vamos em frente. Então a ideia é que a gente faça aí primeiro uma introdução, uma rápida introdução, falar um pouco sobre o histórico de gestão de projetos. Vou fazer aí algumas recomendações sobre literatura. Acho interessante a gente compartilhar aquilo que lê, que é normalmente aquilo que a gente lê, aquilo que a gente pensa, acaba desenvolvendo o nosso trabalho, acaba desenvolvendo a nossa vida acadêmica, etc. Então vou fazer algumas recomendações de literaturas para vocês. Depois a gente vai entrar na parte de metodologias ágeis de gestão de projetos. A gente vai falar um pouco sobre Design Thinking, depois nós vamos passar por Canvas, vamos falar sobre Scrum e Kanban. E depois a gente vai entrar no mundo aí de Waterfall, né, de gestão tradicional de projetos, falando um pouco sobre PMI, e aí a gente entra a fundo no PMBOK e no final a gente dá uma passada no treinamento War Room, Agile Project Management, só por cargos aí, de repente, quem está interessado, a gente tem aí evento já logo em julho, então quem tiver interesse, a gente já vai dar uma passada nesse material. Então seja bem-vindo aí, bem-vindo Douglas, que acabou de entrar. Se você estiver vendo bem, ouvindo bem, só dá um ok no chat, só para eu saber que está tudo correndo bem. Apenas para informação, eu estou gravando esse vídeo, depois eu vou tentar picotar ele de alguma forma e disponibilizar para vocês, talvez no YouTube, não sei se é aberto ou se deixo ele fechado e passo para vocês separado, para vocês depois poderem acompanhar com calma e poder relembrar o material. Tudo bem? Legal, então vamos continuar. Só para falar um pouquinho a meu respeito, meu nome é Alexandre Figueiredo, eu possuo algumas certificações em gestão de projetos, bem como marketing digital. Tá? Então, só para fazer uma retrospectiva daí da minha formação, como eu comentei anteriormente, eu sou formado em engenharia de produção e química pela FEI, no Centro Universitário FEI, já faz um bom tempo, né? Faz um bom tempo isso, mas uma faculdade que tenho muito orgulho. Aplico também algumas disciplinas em pós-graduação, tá? Tanto em gestão de projetos como em vendas e marketing. Tá? Tenho pós-graduação em MBA em administração de projeto pela FIA. Isso faz já um bom tempo. Eu fiz esse MBA, era a quinta turma, né, para vocês imaginarem. Então, foi por volta de 2003, 2004. Eu tomei essa decisão de fazer esse MBA em 2002. Porque eu comecei a fazer gestão de projetos, comecei a desenvolver, na verdade, a sistemática de gerenciamento de projetos da empresa que eu trabalhava, era uma multinacional alemã, e aí eu senti que me faltava informações para poder ter mais conhecimentos e poder, principalmente, redigir procedimentos para os outros, né? Você tem que saber muito mais quando você precisa ensinar alguma pessoa, ensinar uma empresa a como fazer a gestão de projetos, então eu tive que aprender bastante. Foi nesse momento que eu tive o primeiro contato com o PMBOK. Claro que naquela época, em 2001, 2002, o PMBOK parecia uma apostila, né? Tinha menos de 200 páginas, ali era muito simples. Hoje a gente já está aí com mais de 700 páginas. Claro que a alma do PMBOK ele não mudou, né? O pessoal foi só agregando material, só agregando valor no PMBOK, mas naquela época o PMBOK já tinha esses conceitos de processos separados, tal. Então já era um material muito bom como referência, e na época eu também peguei um material antigo da matriz Alemanha e comecei a usar como base, traduzido do alemão para o português, e comecei a usar como base e acabei fazendo uma sistemática híbrida, né, meio que PMBOK, meio que Prince2, né, que é mais usado na Europa, colocando uma pitada de sistema da qualidade, porque eu tinha feito a implantação de ISO 9000, de CAS 9000, de norma VDA da Volkswagen, e norma depois a ISO TS, então acabei colocando uma pitada de outros conhecimentos dentro dessa sistemática, e aí foi esse o primeiro contato. Às vezes assim, achei que o assunto era complicado, era bem complexo e que demandava uma pós-graduação, e eu procurei essa pós-graduação do curso de MBA lá na FIA. Achei muito bacana o programa. Naquela época era bem caro, tá? Eu não sei como é que é hoje os cursos da FIA, mas naquela época era bem caro, e eu gostei muito, fui muito feliz. Foi praticamente assim a coisa mais feliz que eu estudei na minha vida, né? Porque estudar química, estudar produção, estudar engenharia,
parte técnica, assim, não é uma coisa que você faz assim com gosto, né? E pela primeira vez na vida eu achei muito bom, eu fiquei muito feliz de fazer, né? Eu tive até um honra ao mérito por ser o melhor aluno da turma na formatura, e foi homenageado, foi um negócio bem legal. Tenho minha certificação PMP, tá? Acho que é extremamente importante para todo gestor de projeto. Tenho minha certificação PSM pela Scrum.org. Tenho também pela VM Edu, porque eu represento a VM Edu. Então, eu tenho também essa certificação com eles. Então, na verdade, eu tenho duas certificações de Scrum Master. Tem uma certificação muito boa também que eu recomendo, que é a PMO-CP, tá? Do PMO Global Alliance. Eu acho muito bacana também, um treinamento EAD, e depois tem uma certificação internacional, foi bem bacana. E depois eu tenho uma série de certificações em marketing digital, que é a área que eu também trabalhei durante muitos anos na área de comercial, vendas, marketing, atuando na indústria, atuando no varejo. Então, durante muitos anos atuei nessa área, me dediquei, estudei bastante e acabei tirando uma série de outras certificações, justamente para poder aplicar treinamentos, para poder aplicar aulas em cursos de MBA, tanto na FEI como na Universidade AMB Morumbi, e tenho aí me dedicado também nesse aspecto. Fiz também um material muito bom, 2 e-books a respeito de marketing digital, que eu também recomendo. Você pode entrar no nosso site, na página de Bookstore, tem uma série de outros e-books, um material muito bom que a gente tem lá para divulgar essas informações a respeito de marketing digital. Eu acredito que marketing digital, todo mundo deva saber um pouco sobre marketing digital, tá, gente? É um negócio bem importante, que hoje em dia é aplicável para qualquer negócio, tá? Principalmente para quem está querendo aí abrir uma startup, começar uma empresa, começar a divulgar o seu trabalho, começar uma carreira paralela, né? De repente você está numa empresa e quer começar a montar o seu e-commerce, ou quem sabe até uma consultoria, uma empresa de treinamento, você começa em paralelo já a fazer uso das ferramentas de marketing digital. Bom, eu fundei a Figueiredo em 2013, tá? No comecinho de 2013, como uma empresa de consultoria. Antes disso, eu já era sócio de uma startup, abri uma startup em 2011, tá? Então, já venho assim, empreendendo já há um bom tempo. Claro que não é fácil, né? É sempre melhor a gente estar trabalhando aí com uma certeza de estar numa empresa, né? Ter uma remuneração fixa, etc. Mas acho que chega uma hora na vida da gente que a gente, né, é tocado, né, no coração de que a gente tem que começar a empreender, começar a ir para o mercado, tentar fazer suas coisas. Lógico que a gente assume nossos riscos, tem todo o problema de ter que idealizar um negócio, criar produtos, criar serviços, aprender, se estruturar, né, colocar a cara no mercado, abrir uma empresa de verdade, recolher os seus impostos, quem sabe ter funcionários. Então, não é uma coisa muito simples, mas eu acho que às vezes a gente tem que fazer isso. Eu dou aula também no Centro Universitário FEI, nos cursos de pós-graduação, e também nos MBAs e pós-graduação da Universidade AMB Morumbi. E aí em vários campos, né? Campus da Paulista, campus do Morumbi, campus da Vila Olímpia, já dei também aula MBA em São Bernardo, eles tinham ali no centro de São Bernardo um pequeno campus avançado, não sei como chamar, algumas aulas lá também, e além de aplicar treinamentos de capacitação profissional, principalmente aí em gestão de projetos, né, gestão tradicional de projetos, gestão ágil de projetos, marketing e vendas. Tá? Então, mais ou menos só para dar o escopo para vocês, só para contar um pouquinho a respeito da minha carreira. Como eu falei, eu sou formado em técnico laboratorista industrial, que é química e metalurgia. Depois eu fiz engenharia química de produção. Acabei fazendo aí uma passagem para algumas empresas na indústria de termoplásticos, né? Trabalhando em laboratório físico, laboratório de desenvolvimento de resinas, de compostos, de diversas resinas. Trabalhei também com borracha, né? E depois eu entrei de cara na indústria automobilística, numa empresa alemã chamada Kuiper Recaro, onde nessa empresa eu tive a oportunidade de atuar em diversos departamentos. Comecei na área de sistema da qualidade, depois fui para a engenharia de produto, passei pela engenharia industrial, atuei no departamento de marketing e vendas, e sempre aí com
atuando como gestor de projetos. Então, como gestor de projetos, eu fiquei muitos anos atuando com praticamente um PMO, centralizando todos os projetos. Eu tinha uma equipe de gestores e projetos que me acompanhavam. E trabalhei muitos anos, quase 11 anos nesse segmento. E foram dezenas de projetos, desde pequenas adaptações, de novos conceitos de produto, de novas estruturas e assentos automotivos, e aí se fazia necessário o desenvolvimento de todos os meios produtivos, dispositivos, ferramentas, linha de montagem, linha de pintura, novas plantas, por exemplo, em Curitiba, que a gente fez uma planta nova lá, instalou a produção dos assentos do Fox, do Volkswagen Fox. Então, assim, tive a oportunidade de atuar em projetos nacionais, em projetos internacionais, junto com a matriz na Alemanha, junto com outras subsidiárias, como nos Estados Unidos e no Canadá, representando a empresa do Brasil fora, nessas outras subsidiárias, ou tentando ajudar com novos projetos lá fora. Depois dessa fase da indústria automobilística, acabei começando a trabalhar numa seguradora norte-americana, chamada The Warranty Group, Virgin Assurance, aí totalmente fora do meu contexto, né? Mas para vocês entenderem a importância da gestão de projetos, né? Eu fui contratado justamente para gerenciar projetos dentro da seguradora. Alguém vindo da indústria automobilística, com formação de engenharia, trabalhando numa seguradora para desenvolver projetos. E ali a gente começou a desenvolver uma série de equipes, tinha 5 equipes, 5 gestores, mais todos os seus funcionários, e a gente foi fazer implantação de sistemas e processos comerciais no Brasil inteiro para comercialização de produtos financeiros, seguros e serviços junto a grandes grupos de concessionária no Brasil. E rodamos o Brasil inteiro fazendo implantação em concessionárias. Imagino eu que devo ter passado por umas 200 concessionárias no Brasil. E depois de uns 2 anos e meio, né, nesse caso a gente desenvolveu uma plataforma comercial, um software que fazia integração com os sistemas da concessionária. O sistema também tinha que ser rápido para montar propostas comerciais de produtos agregados para poder negociar no momento da venda do carro junto ao consumidor final. E aí a gente podia fazer a integração desse projeto nos clientes, além de todo o processo de consultoria e treinamento. Por volta de 2011, meados de 2011, já começamos a pensar na possibilidade de abrir uma startup. Então, em setembro de 2011, eu acabei pedindo demissão da empresa, né? É sempre uma mudança forte na nossa vida, né? Pedir demissão de um emprego, né? Você está bem. Eu era gestor de desenvolvimento de novos negócios e implantação, então tinha um cargo de gerente, tinha uma equipe toda trabalhando comigo, uma série de responsabilidades, mas mesmo assim a gente acabou tendo a coragem de pedir demissão e abrir uma empresa, né? E aí abrir uma empresa é que nem ter filho, né, gente? Filho não dorme nunca mais, né? Realmente não é fácil. A partir do momento que a gente cria o CNPJ, a vida muda, né? Tudo muda. Mas creio que fez parte do meu aprendizado, fez parte do meu conhecimento. A gente tem que colocar 120% do nosso esforço na empresa, 24 horas por dia, sábado e domingo, para manter o negócio de pé. E aí a gente abriu uma startup, conseguiu um investidor anjo para entrar como sócio, abrimos a startup e começamos a fazer o desenvolvimento de sistemas. Desenvolvemos alguns sistemas justamente para aplicar dentro desse mercado de concessionária. Na época a gente viu um gap entre montadora, concessionária e seguradoras, onde a gente achou que a gente realmente podia entrar nesse gap, colocando plataformas comerciais no mercado, fazendo parcerias com seguradora ou instituições financeiras e fazer implementação nesse mercado. E aí, no desenrolar de várias implantações e vários negócios que a gente começou a fazer, eu acabei indo para Porto Alegre por questões societárias. Um novo investidor entrou na empresa e ele tinha um grande grupo de funcionários Honda no Porto Alegre. E aí, até para poder fazer um case de sucesso, eu acabei mudando para Porto Alegre e acabei assumindo a direção do grupo, fazendo a implantação total de todos os sistemas, processos comerciais, etc. E já nesse momento abri a Figueiredo, já como uma empresa própria de consultoria, treinamento e soluções. Em 2014, eu acabei saindo dessa empresa, dessa startup, e
comecei a atuar como carreira solo pela A Figueiredo, que eu achava que tinha espaço para eu entrar nessa área de consultoria, de prestação de serviços, de treinamentos, e não ficar amarrado apenas a um tipo de sistema, e sim uma série de sistemas, de possibilidades que eu poderia buscar no mercado. E aí comecei a desenvolver meus treinamentos, meus trabalhos, minhas parcerias com empresas de sistema. Por exemplo, hoje eu tenho parceria com a Pipefy, que é uma empresa muito bacana, eu vou mostrar para vocês. Tem uma empresa americana chamada Axelsoft, que tem um Scrum Software muito bom, muito barato e muito bom. Tenho parceria também com a VM Edu, na prestação de treinamentos online e certificação internacional, principalmente no que se refere a Scrum, a marketing digital e a Six Sigma. Então, no nosso site também vocês podem encontrar essas informações. Tenho mais alguns parceiros, como a Blumetrics, que é uma empresa de BI. Então, a gente fica de olho no mercado, vendo sistemas e soluções. A Interfy, que tem uma série de sistemas bacanas, tem ECM, BPM, ERP, CRM, tem um pacote completo de sistemas e soluções também. Então, a gente procura buscar essas parcerias para agregar valor no trabalho da gente, né? Acredito nesse tripé, né? Consultoria, sistemas e treinamentos. Então, a gente precisa ter esses parceiros para estarem participando com a gente dentro desses projetos consultivos no mercado, tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Ele trabalha com consultoria empresarial, gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de marketing e vendas, negócios, treinamentos e treinamentos online. Então, esse é mais ou menos um overview, só para falar um pouquinho da gente, um pouquinho de mim, um pouquinho da empresa e o porquê que a gente está aqui. Vamos começar. Tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? Tá legal? Só dá um ok no chat, por gentileza. Se a imagem está indo bem. Está todo mundo me acompanhando. Legal, gente? Bacana, Fábio, obrigado. Só para dar um feedback aí, só para eu saber que vocês estão acompanhando bem. Legal, então vamos começar a parte de introdução. Ô Douglas, tudo bem, Douglas? Bacana que você está aqui. Legal, então vamos em frente, vamos fazer uma introdução. Não tem como falar de projeto, né, gente, se a gente não falar aí do Egito, né? Principalmente no que se refere à Grande Pirâmide, a Pirâmide de Gizé foi uma obra inacreditável que foi feita alguns milhares de anos atrás. É um trabalho monumental, né, de cerca de 20 anos, onde milhares de pessoas trabalharam. Imaginar que eles assentaram pelo menos um bloco de rocha de cerca de 2,5 toneladas, 3,5 toneladas, em menos de 5 minutos, durante 24 horas, 7 dias por semana, durante 20 anos, para subir essa obra. Além de todas as galerias internas, rochas com 60, 70 toneladas, né, algumas rochas que vieram de 800 quilômetros de distância, tudo isso levando em consideração que não existia roldana, né, o pessoal não tinha conhecimento da roldana, não usavam a roda, né, até onde se sabe não usavam roda, não existia guindaste, né, e uma pirâmide com um tamanho colossal, cerca de 150 metros de altura, né? E a gente fica refletindo, né? Qual metodologia esse pessoal usou, né, há tantos anos atrás, né, sem computador, né, não tinha celular, não tinha MS Project, né, não tinha internet, não tinha absolutamente nada, né, gente? Para pensar nisso. Como é que essas pessoas tiveram a ideia de fazer uma obra tão colossal, tão complexa, além de uma série de aspectos com relação a alinhamentos planetários, né, alinhamentos com estrelas, posicionamento global. Então, assim, realmente integrante imaginar que aquele pessoal teve a capacidade técnica de tocar uma obra desse tamanho. A gente não sabe qual foi a metodologia, a gente não sabe nem como eles construíram, na verdade, tamanho foi o desafio, mas a gente sabe de uma coisa, né? Existia o gerente do projeto. Pelo menos um ou vários, né? Não sei quanto tempo o cara durou tocando essa obra, durou cerca de 20 anos. Existia um stakeholder muito forte, né? Que era o faraó, né? Imagina, o faraó queria a obra pronta, né? Até o fim da vida dele.
e até onde se sabe não era uma tumba, né? Porque nunca foi encontrada uma múmia lá dentro, então não era uma tumba, não se sabe nem o propósito dessa obra, que dragou o dinheiro de um país durante tantos e tantos anos, né? Então a gente sabe que existiu uma equipe de gestão de projetos. A gente só não sabe qual foi o método, né? Mas muito provavelmente essa equipe tocou do começo ao fim, desde a parte de definição do escopo do projeto, que devia ter sido algo absolutamente complexo, né? E ao longo do desenvolvimento, gerenciando equipes, gerenciando recursos, gerenciando a qualidade da obra, o acabamento, o controle de qualidade, aspectos religiosos que foram integrados à obra, claro. Então, assim, um nível de complexidade absurdo. Então, a gente pode dizer que, praticamente, com certeza, de que a gestão de projetos já é uma profissão milenar, e eu não sei quais são as profissões que a gente vai encontrar nas próximas décadas, muito provavelmente nos próximos 10, 20 anos, grande parte das profissões que a gente conhece não estarão mais aí disponíveis no mercado, então a gente não sabe exatamente qual tecnologia a gente vai estar lidando daqui a 20 anos. Eu tenho uma filhinha pequena, não sei o que ela vai estudar daqui a 20 anos, o que ela vai trabalhar daqui a 20 anos, mas uma coisa eu tenho certeza que vai existir, que é o gerente do projeto. O gerente de projeto ele vai permanecer, porque é impossível, né? A gente tem que levar em consideração que essa é o tipo de profissão que ela não tem fim, desde que o mundo existe, desde que coisas precisam ser feitas e obras precisam ser realizadas, produtos precisam ser desenvolvidos, a gente vai ter o gestor de projeto, o gerente de projeto. A gente pode ter outro nome, a gente pode ter outro papel, uma outra figura, a gente pode chamar ele de Scrum Master, Product Owner, a gente pode chamar de gestor de projeto, a gente pode chamar de gestor de produto, eu não sei, inventaram outro nome, inventaram outros frameworks ou metodologias, mas o fato é que gestão de projetos existirá, e então é uma carreira que vai perdurar para os próximos milhares de anos, com certeza. Um outro projeto fenomenal e absurdo em termos de tamanho e complexidade foi o programa Apollo, na corrida espacial, quando o Kennedy prometeu que o homem iria para a Lua em menos de 10 anos. Foi um grande desafio, porque naquela época os Estados Unidos mal e mal conseguiam fazer algum voo orbital, né? Quem dirá colocar o homem na Lua, né? Eles não tinham colocado nem satélite no espaço, né? A Rússia já tinha colocado o Sputnik, já tinha colocado a Laika, já tinha colocado um homem no espaço e trouxeram ele em segurança, e foi um grande desafio, querendo falar, ok, nós vamos para a Lua, e não é nada fácil, né? Naquela época também não se tinha toda a tecnologia. Claro que eles acabaram pegando alguns cientistas alemães, né, da época da Segunda Guerra, por exemplo, o Von Braun e a equipe dele, que já tinham um grande conhecimento no que se refere ao lançamento de mísseis balísticos, né, principalmente o V2, né, o míssil V2, não sei se vocês conhecem esse míssil, aquele míssil que os alemães tacavam na Inglaterra. Então, eles já tinham bastante conhecimento com relação a mísseis balísticos e pegaram o Von Braun e a equipe técnica dele para desenvolver o Saturn V, que é esse foguetão aí que a gente está vendo, para colocar o homem na Lua, né? E é um grande desafio, né, gente? Mais de 400 mil técnicos e engenheiros trabalharam nesse projeto. Aos dias de hoje custou cerca de 100 bilhões de dólares, ou seja, mais de 400 bilhões de reais. Imagina que só esse programa dava para resolver grande parte dos problemas do Brasil, né? Então, assim, foi um empreendimento absurdo, né? Milhares e milhares de fornecedores, cerca de 10 anos de projeto, e o Kennedy acabou não vendo, né? Porque ele foi assassinado antes, e aí em 1969 conseguiram colocar o homem na Lua, né? Uma missão maluca, mas deu certo, conseguiram trazer eles de volta e foi tudo bem. Agora, todo esse conhecimento gerado, essa complexidade desse projeto acabou criando aí todo um arcabouço de informações e métodos de controle e técnicas de gestão de projetos que foram depois canalizados, incorporados justamente na metodologia desenvolvida pelo PMI, tá? Então, só dando uma continuidade ao assunto, essa foi uma das razões da criação do PMI e, consequentemente, do PMBOK. Tá? Por quê, gente? Grande parte dos projetos no mundo, eles falham, né? Infelizmente, vocês escolheram uma profissão muito complexa, né? Porque a probabilidade de sucesso de um projeto é extremamente baixa.
Então, tudo aquilo que a gente conseguir utilizar de metodologia, de técnicas, de ferramentas, né, para garantir o sucesso do projeto, é fundamental. Então, assim, independente de qual método você está usando, é bom ter na caixa de ferramenta aí todo tipo de conhecimento possível, porque eu diria para vocês que, estatisticamente, as suas chances de falhar no projeto, ou na questão de prazo, ou no custo, ou na qualidade requerida, né, ou no problemas de escopo, ela é muito alta. Então, assim, só para ter uma retrospectiva assim, com relação às probabilidades, né, cerca de 28% dos projetos não alcançam os seus objetivos. 70% dos projetos no mundo falham, ou em tempo, ou em custo, ou na qualidade, ou uma combinação entre esses aspectos. Né? Mais de 50% dos projetos são executados acima do orçamento, ou seja, o pessoal estima mal, né, o que é uma realidade dentro das empresas, ou realmente não tem controle e monitoramento capaz de controlar os custos do projeto. 51% perde o controle do escopo, mas 50% dos projetos de TI são cancelados. Então imagina o seguinte, imagina que a gente está falando aí de centenas de bilhões de dólares, ou quem sabe até trilhões de dólares que são perdidos por conta de problemas de gestão. Então, se a gente recebe a atribuição de gerenciar um projeto, a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis. E aqui a gente tem uma estatística separada por modo de falha. A gente percebe aqui que as estimativas e prazos falhos, né, numa categoria de processo, representam cerca de 54% das falhas, né, do modo de falha de projeto. Outra questão interessante é a gestão de stakeholders, né, ineficiente. É muito comum os gestores de projetos não levarem em consideração de que eles têm que fazer a gestão em cima dos stakeholders, têm que mapear, registrar todos os stakeholders, fazer um acompanhamento, buscar o engajamento desses stakeholders. Né? Representa quase 50% do modo de falha. Tá? E um outro aspecto que, infelizmente, o brasileiro não gosta muito, né? O brasileiro é meio avesso a planejamento, principalmente a análise de risco, a gente percebe aí que existe uma grande probabilidade também de modo de falha. Então, só para ficar em mente aí, que a gente tem que se concentrar bastante. E como eu estava falando ali no início no final da década de 60, no início da década de 70, o PMI foi fundado, tá? E o PMBOK, em meados da década de 80, foi lançado, né? Como eu falei, né, naquela época parecia uma apostila, né, gente? Então, se a gente está estudando hoje, né, PMBOK, metodologias de gestão de projetos, saibam que esse assunto é antigo, né, vem aí da década de 60, da década de 70, né, se levarmos em consideração aí os projetos antigos da Idade Média, ou até mesmo indo mais longe aí no Egito Antigo, a gente já está falando de milhares de anos. Agora, de forma oficial, de forma documentada, né, como um método, como um processo, uma metodologia, a gente está falando aí quando nós tivemos o lançamento da primeira edição do PMBOK e depois a certificação PMP também na década de 80. Então já faz bastante tempo aí. Tive o prazer de conhecer, por exemplo, o primeiro certificado PMP do Brasil, o Juliano. Era meu vizinho, pra vocês terem uma ideia, era meu vizinho lá em Porto Alegre, morava no mesmo condomínio que eu, comprava carros lá no grupo de concessionária que eu trabalhava, a gente conversava direto, e eu não sabia que ele atuava como gestor de projeto, que ele tinha todo esse conhecimento de gestão de projetos, e o mais interessante é que ele foi o primeiro certificado PMP do Brasil, né? Coisa que acontece. Só depois, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu comecei a atuar de fato como a minha empresa, a minha consultoria, divulgando meu trabalho, principalmente de gestão de projetos, que aí ele entrou em contato comigo e falou, poxa, eu não sabia que você atuava com essa área também, eu achava que você só atuava com concessionária de veículo. Eu falei, não, a concessionária de veículo foi um projeto de consultoria que eu acabei trabalhando, mas minha área mesmo de especialização é a gestão de projetos. Então, só para uma curiosidade. E aqui nesse quadro a gente faz aí uma retrospectiva, né, de uma série de ondas, tá, gente? O mercado, ele é feito de ondas, né? A gente acaba tendo aí uma série de técnicas e métodos que vêm ao longo dos anos acontecendo. A gente teve uma febre muito forte, por exemplo, na década de 90, a respeito aí de
implantação, né, de sistemas da qualidade, principalmente a ISO 9000, né? Não sei se vocês lembram a época de reengenharia, né? E aí lá no final da década de 90 começou a se falar de PMO, né, de escritório de gestão de projetos. E aí eu viemos dando cabeçada, né, na virada do milênio, né, do bug no milênio, né, e nessa época, justamente nessa época, eu comecei a trabalhar com gestão de projetos. Então lá se vão aí quase 20 anos atuando nessa área, né? O tempo passa e agora o que vai acontecer para frente, né? Não se sabe, né? A gente a partir da década de 90 começou a ter também uma onda muito forte a questão da Scrum, não tanto aqui no Brasil, mas lá fora, né? Com o lançamento aí do framework do Scrum, evoluiu bastante nesses últimos anos, tá? As metodologias ágeis de gestão de projeto, é claro que a gente não pode abandonar a gestão tradicional de projetos, até porque grande parte das empresas ainda não migrou para metodologia ágil de gestão de projetos, ou tem aí um modelo híbrido. Então, saber sobre gestão de projetos, não importa qual metodologia, é uma coisa que é inerente à nossa profissão. Eu não tenho um modelo favorito, eu digo para vocês que eu não tenho mesmo, como já trabalhei com todos os modelos e todas as formas, não tenho um modelo favorito. Eu acho que um gestor de projeto ele tem que estar adaptado para rapidamente identificar qual o modelo que é mais aderente dentro da empresa e, se necessário, fazer adaptação no modelo existente. Eu não sou o tipo da pessoa que fala assim, o framework tem que ser exatamente aquele que está no guia ou no manual. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e pensar dentro das circunstâncias que a gente está inserido em um determinado projeto ou em uma determinada empresa, até por conta do nível de maturidade das empresas, a gente tem que estar com a mente aberta para saber exatamente o que fazer. Então, vamos imaginar aí o que vai acontecer na próxima década, o que mais de surpresas a gente tem por aí. Indo em frente, só para dar uma paradinha, para dar uma respirada, alguma dúvida até aqui, alguma pergunta? Podemos ir em frente? Só dá um ok, ou se quiser fazer pergunta, pode vir no chat, que eu estou olhando aqui o chat do meu lado. Alguma curiosidade, alguma dúvida? Assim, aproveito também e tomo um golinho d'água. Beleza, Douglas, beleza, Fernando, Carlos, beleza, Fábio, tudo bem? Então vamos em frente. Aqui eu faço uma recomendação com algumas bibliografias, e aí eu fiz uma mistureba de bibliografias voltadas para metodologias ágeis e metodologias tradicionais de gestão de projetos. Claro que esse livrinho aí do Jeff Sutherland, eu acho ele super recomendado, tá, gente? É um livrinho bem bacana, não só porque para a gente conhecer mais sobre Scrum, mas para a gente conhecer como o cara chegou nessa metodologia. E os americanos são bons, né, de pegar um método, né, colocar uma bela embalagem, dar um nome e vender, né? Mas a metodologia Scrum, ela vem, né, praticamente do Kanban, né? Ela vem dos japoneses. Eles começaram a observar aí o que os japoneses faziam, por que a Toyota era tão eficiente, né? Só contando uma história bem rápido. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava devastado, né? E aí o que aconteceu, né? O general que tomava conta, no Pacífico, o MacArthur, né? Ele acabou meio que assumindo o Japão, né? E aí ele levou algumas pessoas, né? Algumas pessoas que eram meio que gurus nos Estados Unidos com relação à administração, principalmente a administração de processos de produção, para reconstruir o Japão, né, que estava totalmente devastado no pós-guerra. Ele levou o Deming, e o Deming, não sei se vocês se lembram, é o criador do ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA, claro que ele implantou lá dentro das empresas no Japão e começou a desenvolver de forma muito forte a indústria japonesa. E os japoneses são engraçados, né? Porque tudo que eles fazem muito bem feito, né? Eles são muito dedicados. Então, eles implantaram, né, totalmente essas metodologias, principalmente de gestão de processo,
e acabaram virando referência, né? Principalmente a Toyota, né? Que acabou se tornando aí referência em Lean Manufacturing, né? Então esse conceito de Lean Manufacturing acabou sendo aí a base toda do desenvolvimento dessas metodologias ágeis, né? Então, você fala para o japonês, não, temos que implantar ISO 9000, não, temos que implantar a gestão de projeto, temos que implantar Scrum. Para eles olham e falam, não, isso aí eu já tenho desde a década de 60, né? Não com esses nomes, mas eu já fazia uso do conceito de Lean Manufacturing e muitas outras ferramentas, Kaizen, Kanban, né? Just in Time, né? Produção enxuta, né, manufatura enxuta, Lean Manufacturing, então eles já tinham todo esse conceito, né, mas os americanos são bons na área de informática, principalmente. O Jeff achou que faltava uma metodologia, que o Waterfall não conseguia suprir as necessidades, até por conta do empirismo, né, você está desenvolvendo uma coisa que não tem um escopo muito bem definido, então precisaria ter uma metodologia nova, e ele encontrou essas metodologias japonesas, né, esse modo de trabalhar japonês, uma melhor ferramenta, acabou criando o framework, né, pegou todo o método, criou o framework e lançaram o Scrum e começaram a ganhar muito dinheiro, né, gente? Então hoje está todo mundo correndo atrás dessas metodologias ágeis, né, e faz todo sentido. Outro livro bacana é esse daqui, né? Faz sentido vocês lerem, muito legal, vou até abordar um pouquinho mais para frente, mas esse método Sprint do Jake Snap é muito bacana, do Google Venture. A gente fala sobre ele. Além desses que eu tenho aí colocado no slide, mais alguns livros antigos, né? Do Harald Kerzner, né? Gestão de projetos, as melhores práticas. Recomendo também um livro bem antigo, um livro bem grande. Outro livro bacana é esse aqui, Project Management, do Strategic Design and Implementation, do David Cleland. Um livro muito bom, tá? E o The AMA Handbook of Project Management, do Dinsmore. Tudo bem? Então é um outro livro bacana aqui. Livros antigos, tá, gente? Esses livros aqui eu já tenho desde 2002, 2003, tá? E aí a gente tem, claro, o PMBOK, é básico, né? Alguns livros muito bons do Ricardo Vargas. O Ricardo Vargas tem uns livros muito bacanas, são um pouquinho caros, tá, gente? Mas eu acho que vale o investimento. Livro aí do Kerzner, que eu estou colocando para vocês, Gerenciamento de Projetos, está em português. E um outro livro aí também sobre gestão de projeto, do Stephen Bakken e Rob Cole. E aí, óbvio, né, que o guia Scrum, certo? Da Scrum.org, o SBOK, da Scrum Study, que é essa minha parceira, que é a VM Edu. O que eles fizeram? Adaptaram o Scrum e colocaram processos como se fosse um PMBOK. Então eles fizeram uma mistura meio que de Scrum com detalhamento dos processos, tal qual é detalhado dentro do PMBOK. Então, análise de risco, análise da qualidade, esses processos ficam muito similar. Então, eu achei que é um material muito bom, principalmente para quem é leigo, né? Você pega o guia Scrum, você acaba não entendendo muito bem como fazer implantação, você acaba não entendendo muito bem como fazer a gestão de um projeto, porque tem muito poucas páginas, explica muito pouco, né? Eu diria até para vocês que é um risco, né? Se você for ler esse guia do Scrum e tentar fazer implantação e tocar um projeto, é capaz de você falhar, né? Então esse SBOK, né? O Scrum Body of Knowledge, é muito bacana, vocês podem baixar grátis entrando na nossa online bookstore, está lá disponível para vocês baixarem. O livro de Kanban do David Anderson, fantástico, faz todo sentido, apesar de no material que vocês baixaram no e-book do War Room Project Manager tem bastante informação a respeito. Claro, o Sprint, do Jake Snap, Design Thinking e o livro do Project Model Canvas, do meu querido professor José Finocchi Jr., foi meu professor de MBA lá em 2003. Tá? Naquela época ele não tinha ainda o Project Model Canvas. Então recomendo também um livrinho bem bacana, bem legal. Apesar de também dou um resuminho dentro do e-book a respeito do Project Model Canvas, bem como outros Canvas, fica a minha dica aí, um livrinho bem bacana. Legal? Então, indo em frente, gente, a gente tem essas duas vertentes, né? Gestão tradicional de projeto, ou a gente pode chamar de waterfall, né? Cascata, né? Por conta do cronograma, né? Do gráfico de Gantt.
o gráfico de barras e a gestão ágil de projetos, né? Como eu falei para vocês, eu não defendo um, não defendo o outro, eu gosto dos dois, eu gosto de todas as metodologias, as que existem, as que eu crio, ou os métodos que eu crio, os frameworks que eu crio, gosto dos outros, gosto de sistemas, eu acho que a gente tem que usar tudo aquilo que tiver à disposição para que a gente possa ter uma maior probabilidade de sucesso no projeto. A mensagem aqui é o seguinte: qual método eu devo utilizar? Tenho que seguir Scrum, que nem um maluco, porque o guia fala que eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, você não tem que seguir o guia porque está escrito e alguém escreveu, porque o Jeff escreveu, o Ken escreveu. Você tem que seguir o resultado do projeto. O importante é o resultado do projeto. Então a gente tem que garantir a maior probabilidade de resultado do projeto. É claro que se eu tiver que tirar uma certificação internacional, aí não tem jeito, né, gente? Aí é by the book. Eu sou obrigado a ler esses manuais, ler esses guias para fazer a certificação. Se for a questão do PMP, certificação PMP, ok, são mais de 700 páginas que a gente vai ter que decorar. Decorar não digo, a gente tem que criar um mindset. Por mais que a gente tenha 700 páginas, se você criar um mindset, grande parte das questões da certificação PMP você responde, porque é intuitivo. Então, se você vivencia a gestão de projetos, se você lê uma série de livros, se você acompanha vídeos no YouTube, se você participa de treinamentos, você acaba passando na certificação PMP. No caso da certificação Scrum, é a mesma coisa. Né? Se é by the book, então, ok, eu tenho que tirar a certificação, não tenho o que fazer, é by the book. E eu diria para vocês que a certificação da Scrum.org é bem difícil, você tem que tirar 85%, né? numa prova que é rápida, de 60 minutos, né? e pegadinha, né? Pegadinha em inglês, né? Então, assim, é uma certificação bem chata. Eu acho mais difícil tirar a certificação da Scrum.org do que tirar a certificação PMP. A certificação da Scrum Study é mais fácil porque você tem o treinamento online. Então, quando você faz a aquisição do processo de certificação, você tem o treinamento online e você pode assistir de onde você estiver, né, pelo celular, pelo aplicativo, assistir no desktop, no laptop, não tem problema. E daí, com base nesse treinamento, com base no SBOC, depois você faz a sua certificação, só que ela é uma prova assistida. Né? É uma prova que o pessoal fica te olhando pela câmera. Você está fazendo uma prova e eles te olham pela câmera do computador. Tá? Então, eu não tenho assim nenhum favorito, eu sugiro que vocês também não tenham. Tenham a mente aberta, porque as empresas hoje em dia têm uma mistura, tá, gente? Por mais que a empresa queira adotar, né, alguma metodologia, a gente acaba tendo projetos híbridos dentro da empresa. Uma parte da empresa trabalha de um jeito, uma parte do projeto trabalha de outro. Dentro de um projeto tradicional, se eu estiver desenvolvendo, por exemplo, uma aeronave, eu dou treinamento na Embraer, eles usam mais gestão tradicional de projetos, mas dentro do desenvolvimento de uma aeronave, você pode desenvolver um projeto via Scrum, então você acaba tendo uma questão híbrida no meio do projeto. Por quê? Se você está desenvolvendo um novo aviônico, se você está fazendo algum desenvolvimento que demanda o empirismo, né, você não consegue definir o escopo e as atividades de uma forma muito clara. Então você é obrigado a usar uma outra abordagem, um outro tipo de metodologia de gestão. E aí, nesse caso, a Scrum ou as outras metodologias ágeis desenvolvidas são muito mais aplicáveis. Então a gente tem que ter a cabeça aberta, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, gente, agora o que acontece? Uma coisa que eu percebo no mercado é o seguinte: nós temos ótimos treinadores a respeito do Scrum. Tem vários caras muito bons no mercado, fera, que eu acompanho, que eu sigo, tá? Que são feras mesmo, são gurus em Scrum. A gente tem várias pessoas muito boas aplicando treinamentos de Design Thinking, de Canvas, né? No mercado, Scrum, Kanban, né? Tem vários treinadores. Agora, uma coisa que eu não vi ainda foi um treinamento que agrupasse todas essas metodologias de uma vez. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer para, primeiro, criar um treinamento interessante, criar um treinamento visionário, que realmente fosse um desafio intelectual, que fosse uma gamificação, né, que levasse em consideração aspectos realmente de gestão, né, não é construir uma torre, construir uma ponte, né, fazer uso aí de alguns brinquedos para tocar um projetinho para simular. Eu queria algo que requisitasse um pouquinho mais até mesmo porque nessa época eu fazia treinamento na Embraer, e o pessoal na Embraer, o nível deles é muito bom, né? Tem uma grande parte do pessoal lá do ITA, então vocês imaginam, né?
Eu pegar e falar para os caras, está aqui os rolinhos de papel para você fazer uma pontezinha, uma torre, alguma coisa assim para desenvolver o projeto. Eu demandava uma coisa que tivesse assim, um desafio intelectual para essas pessoas. Aí eu acabei criando o War Room, né? Principalmente essa vertente do Agile Project Management, e é onde eu peguei e agrupei, né, todas as questões de gestão visual de projetos, gestão estratégica, design thinking, Canvas, Scrum e Kanban, e um único treinamento e uma única gamificação. Porque aí sim eu pegaria todas essas metodologias e criaria uma lógica para isso, criaria um framework. Né? Usaria um framework já de design thinking, um pouco principalmente do que está no Sprint, tá? Do Google Venture, uma mistura de frameworks do Scrum com o Kanban, né? O Scrum Kanban, e também fazendo uso do Canvas como ferramenta de gestão visual de projetos. E acabei misturando tudo isso, levei mais ou menos um ano para criar essa metodologia, para criar esse treinamento, criar toda a gamificação, a documentação, e o resultado disso foi o treinamento War Room em suas duas vertentes. Uma pela gestão tradicional de projetos, com base no PMBOK, e a outra a gestão ágil de projetos. Tá? E aí a gente acaba misturando essas 4 ferramentas, aí, principalmente na gestão ágil de projetos. Então, a partir de agora, eu vou tentar passar de uma forma bem rápida, tá, gente? Pelo esse framework que eu acabei criando, onde a gente faz todo o desenvolvimento da ideação pelo design thinking, acaba caindo dentro do Canvas, ou do Canvas de negócio, o Canvas do projeto, e quem sabe até do Canvas de marketing e vendas, que eu vou mostrar, entra para dentro do framework Scrum, fazendo uso do Kanban para tocar o projeto, para fazer o monitoramento e a tocada do projeto e a comunicação com a equipe para fazer o acompanhamento. E aí, dentro da gamificação, acabo tendo a possibilidade de usar 2 sistemas, inclusive dentro dos treinamentos, que é o Axel Softs, que é um Scrum software que já tem o Kanban incorporado, e o outro, que é o Pipefire, que é um software de Kanban, que pode ser usado tanto para o projeto como para a empresa inteira, em todos os processos da empresa. Então, esse foi o framework que eu rachei a cabeça naquela época, para ter que trazer uma ordem para tudo isso daí e criar um sequenciamento, até para que eu pudesse aplicar o treinamento dentro das empresas. E no caso da gestão tradicional de projetos, aí sim eu entraria com os grupos de processo de gestão de projetos do PMBOK, mas também fazendo uso do Design Thinking para o modelo de ideação, fazendo uso do Canvas para a gestão visual de projetos e até para documentar de uma forma melhor o escopo do projeto, e o Kanban, por que não, para fazer a tocada do dia a dia. Até porque um cronograma MS Project não é a melhor forma de você fazer a tocada de um projeto, certo? Um cronograma MS Project você faz por algumas razões, né? Você faz para definir primeiro o caminho crítico, né? Você criar uma estrutura, uma Work Breakdown Structure, uma estrutura analítica do projeto, fazer o sequenciamento das atividades, alocar recursos e materiais dentro, fazer o cálculo de forma automática do caminho crítico, né? E depois, usar a metodologia de controle, eu vou falar hoje um pouco sobre a análise de valor agregado, que para mim é a única forma real de monitoramento e controle de um projeto. Tá? E aí você usa essas metodologias nessas 2 vertentes de treinamento, do tradicional ou do ágil. Aí eu sinto que é um treinamento completo, é um evento completo, porque se você passar por todo esse processo de gamificação, passar pelo treinamento, que ele é teórico e prático, aí sim eu considero que você tem aí um grande arsenal de informações. Claro que não é o fim, né, gente? Esse tipo de treinamento é um treinamento para abrir a mente, né? É para criação de mindset, né? Para que a partir desse momento você assim, ok, a minha equipe está treinada, eu estou treinado, eu sei tocar num projeto fazendo uso de Design Thinking, de Canvas, Scrum, Kanban junto, ou Design Thinking, Canvas, metodologias de Waterfall e o Kanban para me ajudar na tocada do dia a dia das atividades. Essa foi o grande objetivo desse treinamento e o grande objetivo de eu criar esse framework. Tá? Então a gente tem o Design Thinking, o Canvas e o Scrum, o Kanban, incorporados em um único framework. E aí, para isso, a gente começa um processo de Design Thinking. Aí fica a minha sugestão para vocês lerem esse livro do Tim Brown, a despeito de não ter um framework montado, mas assim, sobre a filosofia do Design Thinking,
Esse livro é muito bom, é referência do mercado, né, onde a gente tem essa definição, né, Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano para a inovação, que se baseia num kit de ferramentas do designer para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio. Com base nesse modelo, né, de filosofia, a gente tem aí um sequenciamento lógico, destacado no livro do Tim Brown, né, que é o processo de empatia, definição, idealização, prototipação, o teste desse protótipo e depois para daí começar realmente a fazer o projeto, fazer a entrega desse projeto. É claro que nesse livro do Tim Brown não se tem um framework, tá, que depois o pessoal do Google conseguiu fazer com esse livro. Então, até no treinamento, eu incorporo a parte do Design Thinking, mas o framework do Sprint eu utilizei mais para fazer o meu framework, o framework do War Room, tá? E aí eu faço aqui toda a apresentação, só para deixar claro para vocês, não vou entrar a fundo na parte de Design Thinking, nenhuma das metodologias. A ideia aqui é passar o material, abrir a mente de vocês. Vocês têm um e-book do War Room Agile Project Management, que vai ter todo esse material detalhado, tá? Então a ideia aqui é só mostrar para vocês como é estruturado, como deve ser estruturado a gestão ágil de projetos, que na minha concepção ela tem que usar essas 4 ferramentas. Eu só considero que uma empresa tem realmente metodologia ágil de gestão de projetos implantada quando a gente tem essas 4 ferramentas implantadas. Por quê? O Design Thinking, começa tudo pelo Design Thinking. O escopo não cai do céu, né, gente? Ele não sai um documento, um anjo vingador, estala o chicote e o escopo do projeto cai do céu. Não é assim que funciona. Alguém precisa idealizar o escopo, a ideia, da onde surge a ideia do projeto. E o processo de Design Thinking ele é perfeito para isso, porque você tem um processo de ideação, tá? Um processo de criação da solução de uma forma empírica, de uma forma empática, onde você se coloca no lugar do cliente. A gente busca a inovação através de um processo de colaboração entre as pessoas. Se a gente tem uma equipe, a gente pode fazer uma série de dinâmicas com essas pessoas, e aí a metodologia do Sprint é muito boa, porque ele dá o sequenciamento das atividades, hora a hora, o que deve ser feito no processo de Design Thinking. Tá? Então você acaba colocando todas as ideias de um grupo num modelo interativo e colaborativo, onde todo mundo pode trabalhar em prol de colocar uma nova ideia, uma solução para um problema existente, a solução para um processo existente ou para um novo produto ou serviço que deve ser desenvolvido. Então a gente tem um sequenciamento aí filosófico, né, onde o Design Thinking ele é centrado no ser humano, ele deve ser co-criativo, ou seja, ele deve ser colaborativo, deve ter uma razão, deve ter um contexto para ser criado, ele deve ser evidente, visual, evolutivo, então tem que ser fazer uso de métodos de gestão visual de projetos, que as pessoas possam participar e ver aquilo que está sendo desenvolvido ao longo das sessões de Design Thinking. É um processo holístico, a gente acaba tendo uma visão de um todo. Então, desde o briefing, né, desde a ideia inicial, da definição do briefing, até o processo de teste, de prototipação e colocar realmente o produto ou o serviço na frente do cliente para poder testar a ideia, né, é fundamental a gente ter essa visão aberta do Design Thinking, né? E a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? É você se colocar na posição do consumidor, se colocar na posição do cliente e fazer o uso do estudo etnográfico, né? Que é ver, sentir, ouvir, para poder pensar numa solução verdadeira, uma solução que realmente vai de encontro às necessidades das pessoas. Por que grande parte dos projetos dá errado, gente? Por que grande parte dos projetos falham? Porque as empresas acabam desenvolvendo produtos, serviços, sistemas, soluções e colocam para o mercado e ninguém pergunta para o cliente o que realmente ele quer. O Design Thinking vem de contra isso. Por que eu vou colocar um produto no mercado antes de fazer um processo de idealização? Antes de testar esse produto, antes de fazer uma prototipação, fazer um teste junto ao cliente, né? Mas me colocando na posição do cliente. Então a ideia do Design Thinking é essa, é realmente fazer um processo de ideação
onde eu uso toda a criatividade da equipe, coloco todas as novas ideias sem fazer prejuízo de ideias das pessoas que estão participando. Quanto mais pessoas experts participarem desse grupo, melhor, porque a gente tem aí pessoas com capacidades multidisciplinares colocando as suas ideias, fazendo uso de diferentes pontos de vistas, e aí a gente tem realmente um resultado mais assertivo, a comunicação mais assertiva, e coloca o produto para o mercado de uma forma mais estruturada e pensada de uma forma mais lógica. E a gente pode usar esse modelo do duplo diamante, onde começa aí pelo briefing, a gente faz a expansão das ideias aí e da descoberta, colocando aí algumas definições para um projeto, uma ideia a ser desenvolvida, faz o desenvolvimento, faz a prototipação, faz os testes, dando certo, sendo qualificado, ok, a gente vai em frente e aí sim a gente abre o projeto. Aí sim a gente vai fazer um business plan. Né? Se o produto, se o sistema, se o serviço que a gente está desenvolvendo é bom, ok, a gente conseguiu testar, fez um protótipo, nem que for um mockup, nem que for um PowerPoint, a gente vai colocar isso. Eu me lembro muito bem quando a gente abriu a startup em 2011, a gente estava tão convicto da nossa solução, a gente passou cerca de 6 meses desenvolvendo sistemas e a gente tinha certeza que aqueles sistemas eram inovadores e que ninguém tinha no mercado e que todo mundo ia querer esse sistema. Só que a gente não fez um protótipo, gente. O nosso ego era tão grande e a certeza na solução que era tão boa, a gente pensou meio como Steve Jobs, né, de que o consumidor ou o cliente final ele não sabe aquilo que ele quer até o momento que você realmente mostra para ele aquilo que ele precisa. A gente foi com essa filosofia, né, e começamos a desenvolver. Quando o sistema já estava pronto, a gente já tinha gastado aí muito dinheiro com desenvolvimento de sistema, com codificação, desenvolvimento do projeto como um todo. Quando a gente foi fazer o teste e começou a ir para o mercado, a gente não se deu conta de que tinha uma componente que a gente tinha ignorado completamente, que é mudança de cultura. O sistema acabava causando uma mudança de cultura dentro dos grandes grupos de concessionários no Brasil. E quando você fala de cultura, principalmente desse mercado que é altamente competitivo e é um mercado diferente da indústria, tem um outro perfil de profissional, tem um outro perfil de tocada comercial, a gente percebeu que, opa, peraí, deu problema. Porque agora eu tenho que mudar a cultura. E para mudar a cultura, eu preciso dar consultoria, eu preciso dar treinamento, eu preciso fazer conscientização, eu preciso fazer palestra, eu preciso fazer workshop. Então, e aí o nosso projeto de implantação de sistema começou a ter uma série de problemas, gente. Então, por quê? Porque faltou o processo de design thinking. Percebe como é? A gente tem que passar por algumas coisas na vida para depois entender. Então, o processo de design thinking é interessante por causa disso, porque a gente pode fazer uma prototipação, pode fazer um teste com o mercado. O sequenciamento do sprint é fantástico justamente por causa disso. Tá? Então, eu recomendo vocês, não vou entrar a fundo no sprint, recomendo vocês a lerem esse livro, aí vocês vão entender sobre o que eu estou falando. E aí a gente entra para o Canvas, gente. O Canvas, como gestão visual de projeto, ou até mesmo como um processo interativo de desenvolvimento da ideia, de documentação de um business plan, ou de um Canvas de projeto, ou de um Canvas de marketing de vendas, ele é fantástico por ser colaborativo também, por ter algumas regras bem básicas, mas muito fortes de engajamento das pessoas, onde as pessoas podem, de fato, colocar suas ideias de forma democrática num documento visual na parede, onde todo mundo pode ver. E se você tem um war room dentro da empresa, você tem um departamento de gestão de projetos centralizado num war room, você pode colocar na parede todos os projetos diferentes que você tiver, de forma visual, transparente, onde todo mundo pode acompanhar o desenrolar do projeto e você ter uma comunicação mais assertiva. E aí eu acabei desenvolvendo esse Canvas do Business Plan, porque eu percebi que não existia um Canvas de Business Plan que existe no mercado, eu não achei ele muito bom, então eu acho que esses campos aí que estão destacados aqui, de missão, visão, valor, histórico, produto, plano de marketing, competidores, análise SWOT, como se dará as operações do seu projeto, como se dará o plano financeiro, a gente está falando de cálculo de retorno financeiro, né, cálculo de TIR, NPV, né, de payback descontado, os custos, qual a margem que a gente vai usar e o plano de prazo. Se você não tem tudo isso daqui, eu acho que assim, o Canvas do Business Plan está meio deficitário. Então, até por isso que eu criei esse documento. O Fábio quer falar alguma coisa, Fábio? Quer falar? Pode falar. Escreve no chatzinho, por gentileza. Ok? Posso seguir em frente?
A folha 3, não entendi. Qual é a dúvida? Se o Canvas de gestão de projetos é um método, olha, é uma ferramenta. Eu não diria que é um método, mas é uma ferramenta, né? É uma forma de se trabalhar. A gente pode fazer até, em vez de fazer uma 3, geralmente quando eu faço treinamento, eu faço até no 1 a 0, né? Não sei se é isso que você está perguntando, tá? Tenta ser um pouquinho mais claro, por gentileza. A ferramenta A3. Ok? Então, geralmente é assim, eu mando plotar uma folha bem grande, tá? A 0 mesmo, tal, bem grande. Dá para fazer em A3 também, mas fica meio pequenininho, mas se fizer maior, fica mais legal você colocar na sala, tá? E aí você plota ou você faz. Ah, sim, claro. Tudo. Vai usar como ferramenta, né? Lean Manufacturing, todas essas técnicas de gestão visual de Lean Manufacturing, você pode usar como ferramentas, né? O Kanban é uma técnica de Lean Manufacturing, né? E a gente usa como ferramenta. Então, gestão visual, né? Canvas, Kanban, são formas, são ferramentas, né? Que a gente pode usar na gestão de projeto. Qualquer coisa que for legal, moral e ético, a gente pode usar como ferramenta de gestão de projeto. Beleza, Fábio? Então vamos em frente. E o outro Canvas, né, conhecido, que é o Canvas de projeto do Finóquio, onde você separa aí de uma forma geral o porquê, o que, o quem, como, quando e o quanto. Então, de uma forma estruturada, você tem aí alguns elementos, como a justificativa, quais são os objetivos SMART, né? SMART a gente sabe que é específico, mensurável, né, realizável, temporal, né? Tem que ser objetivos para que eu possa depois ter métricas de controle, quais são os benefícios do projeto, qual é o produto do projeto, quais são os requisitos, né, do produto ou do serviço do projeto, quem são os stakeholders, qual é a equipe, aí vem na sequência a equipe, grupos de entrega, linha do tempo, né, é assim que a gente monta o Canvas, né, quais são as premissas, lembrando que premissa é tudo aquilo que eu acredito, né, tudo aquilo que eu acredito que seja verdade, que eu estou levando em consideração no meu business plan. Quais são as suas restrições? Quais são os seus riscos? Se você assumir uma premissa, automaticamente você tem que ter uma contramedida, uma forma de mitigar esse risco, tá? E a linha do tempo e, claro, uma análise de viabilidade econômica, ou qual é o investimento que você está falando, qual que é o custo do produto ou do serviço que você está levando em consideração. E aí eu percebi, assim, que eu não estava achando, né, gente, um Canvas para um projeto Scrum. Então eu acabei desenvolvendo esse Canvas, onde eu coloco aqui alguns quadros, né? Por exemplo, Business Case. Então, são as entradas do Business Case, informações importantes, quais são os objetivos do projeto, né? Qual é a minha proposta de valor do projeto, o meu backlog, onde eu vou colocar todos os requisitos, né? O sprint backlog é aquilo que sai do meu product backlog, que vai entrar para a minha sprint, aí eu trago aqui para baixo, o meu sprint backlog, as definições de pronto, né? O definition of done, ok? Quais são os meus stakeholders, quem é minha equipe Scrum, e aí um gráfico de burnout para a gente fazer aí atualização todos os dias, já integrado com o Kanban, ok? Quais são os impedimentos da sprint, quais são os riscos inerentes dentro da sprint, à medida que eles forem acontecendo, e durante as reuniões de 15 minutos eu posso registrar quais são os riscos que eu estou identificando no dia a dia, ou quais são os riscos que eu já identifiquei numa análise prévia. Caso a gente tenha aí mudanças, e é claro que no projeto, principalmente de Scrum, a gente vai ter uma série de mudanças, e as mudanças são bem-vindas, mas é bom a gente registrar quais são as solicitações de mudanças, e depois eu documento na Sprint Review tudo aquilo que acontece no término da nossa sprint e o registro da retrospectiva. Então, essa foi uma forma que eu encontrei aí de facilitar um projeto Scrum, registrando ele dentro de um Canvas. Claro, se você quer usar um software, como, por exemplo, o Scrum Software, você pode usar, por exemplo, do Axel Soft, ou a ferramenta de Kanban,
por exemplo, da Pipefy você pode utilizar também, mas de uma forma visual, se a gente quer fazer gestão visual de projeto, de um projeto ágil, a gente pode colocar dentro da nossa sala da equipe Scrum, a gente pode colocar um canvas desse, principalmente se tiver uma série de outros projetos acontecendo ao mesmo tempo dentro da empresa. Legal? Aí eu criei mais um, que é justamente um canvas mais direcionado para equipes de marketing e vendas, até porque eu também trabalho com esse tipo de projeto. Então, aí nesse caso, eu fiz uma adaptação do canvas de projeto com alguns itens a mais aí que se fazem necessário, por exemplo, canais, né, público-alvo, proposta de valor, né, e avaliações que a gente se refere às métricas, principalmente se for o marketing digital, né, se estiver fazendo uso de marketing digital, a gente tem uma série de métricas e indicadores que a gente acaba usando, então a gente pode, num único documento, registrar tudo isso num Canvas. Maravilha, então aqui a gente encerra a partir de Canvas. Alguma pergunta? Só deixa eu ler aqui o Fernando Figueiredo falando. O relatório A3 é uma ferramenta que Toyota Motors Corporation utiliza para propor soluções para os problemas, fornecer relatórios da situação de projeto em andamento e relatar atividade de coleta de informações. Obrigado, Fernando. É isso aí. Tudo que for lícito, moral e ético e já foi criado, principalmente já foi criado, é possível de adaptar e utilizar dentro do projeto, gente, faça uso. O PMBOK ele é grande, tem uma série de recomendações de técnicas e ferramentas, mas se já existe um relatório A3 desenvolvido pela Toyota e é super utilizado dentro da indústria, por que não fazer o uso dessa ferramenta? Mesmo que seja um projeto de desenvolvimento de software, que seja um projeto de desenvolvimento de aplicativo, de algum outro tipo de solução, de serviço, a gente acaba usando o que for necessário. Beleza? Podemos ir em frente? Legal, vamos em frente então. Continuando então aí, a gente entra no mundo da Scrum, e aí ficam essas 3 recomendações de livro, o guia, claro, do Scrum, da Scrum.org, o SBOK, da VMEDU Scrum Study, e por que não, o guide de gestão ágil do PMI, né, o Agile Practice Guide do PMI, aí, principalmente para quem está querendo tirar a certificação PMI-SCP, né? Então fica essas 3 literaturas como básicas aí de frameworks, né, de metodologias de gestão de projeto. Então passando aqui rápido pelo framework da Scrum.org, a gente tem aí um sequenciamento aí bem simples, tá, gente? Scrum é uma ferramenta super útil, mas super simples de se ler, entender, mas absolutamente difícil de se praticar. O grande desafio é justamente a mudança de cultura dentro de uma empresa. Então, de uma forma bem simples, a gente tem aí nessa figura mais ou menos como é que funciona a dinâmica. A gente desenvolve um backlog, coloca todos os requisitos do produto ou do serviço dentro do backlog de produto e começa a desenvolver uma série de sprints, uma série de fases, né, vamos dizer assim, de desenvolvimento, todas elas interativas, onde a resposta é sempre, a saída é sempre um incremento de produto, então não sai um produto final a cada sprint, sai um incremento de produto. Então essa é uma grande diferença entre Scrum e a metodologia tradicional de gestão de projeto. A gente vai por incrementos, né, de produto, tocando aí um looping de desenvolvimento curto, de no máximo aí 4 semanas, algumas empresas usam 6, né, depende de como é feito, e em vez de usar cronograma, a gente usa o burn down chart, um desse para cada sprint, fazendo aí a projeção de quando que a gente vai terminar o projeto. À medida que ele vai se desenrolando, as atividades vão sendo executadas, o burn down vai descendo, vai queimando, e a gente consegue medir a velocidade de execução do projeto e fazer uma estimativa aí de quando que o projeto, de quando a sprint vai terminar, se vai terminar realmente de acordo com aquilo que foi planejado, se vai terminar antes ou se vai terminar depois. Então a gente consegue fazer a gestão. A gente tem alguns pilares aí do Scrum, a transparência, a adaptação, inspeção, faz parte aí da filosofia Scrum, e mais alguns fundamentos aí, como comprometimento, foco, abertura, principalmente a modificações, a trabalho em equipe, respeito, coragem, né, para tocar o dia a dia, e
principalmente a equipes auto-organizadas, né? A gente tem que ter em mente que o Scrum tem uma filosofia de trabalho diferente, onde realmente a gente tem alguns papéis, como o Product Owner, Scrum Master e a equipe de desenvolvimento, mas finalmente a equipe de desenvolvimento ela vai trabalhar de forma auto-organizada, ela vai receber o input das informações através do backlog criado pelo Product Owner, né, essa figura que tem dentro do Scrum, o processo de gestão, o método, a garantia da utilização do framework será feita pelo Scrum Master. Então, o Scrum Master, ele, na verdade, é um mentor, né, uma pessoa que vai orientar as pessoas a fazer uso da metodologia, né, seguir realmente as melhores práticas do Scrum, né, mas ele não é um gerente, ele não é chefe, mas ele participa do projeto como um todo. O Product Owner também não é um chefe da equipe, ele é simplesmente a pessoa que tem a visão do negócio, a visão do produto que deve ser feito, e ele cria o Product Backlog, que aí a equipe começa a fazer todas as suas estimativas em cima desses produtos, eles que definem quais features, quais funcionalidades serão acrescentadas a cada sprint, e aí de uma forma auto-organizada eles fazem a gestão e o desenvolvimento. Então, só para repassar, o Product Owner ele é um elo de ligação entre o cliente, os executivos das empresas e os usuários com o time de desenvolvimento e o Scrum Master, e ele faz a definição e o refinamento do Product Backlog, ou seja, é ele que tem a visão das necessidades do cliente, do usuário final, e ele põe isso para dentro da equipe, para que a equipe possa fazer o desenvolvimento desse novo produto, desse novo sistema, dessa nova solução que está entrando no mercado. Lógico que ele presta suporte, é lógico que ele faz interface com os stakeholders, ele participa do processo de planejamento e estimativa do projeto, mas finalmente o projeto é conduzido pela equipe de desenvolvimento. Ele tem algumas necessidades de skills aí, soft skills, ele tem que saber sobre o negócio da empresa, sobre o produto, tem que ter uma certa autoridade, e ele é responsável, né, finalmente, eu diria que esse é uma pessoa que mais se assemelha ao gerente de projeto, tá, gente? Dentro do Scrum, ele não é o gerente de projeto, porque a figura do gerente de projeto não existe dentro do Scrum, mas é a figura que mais se assemelha. Eu diria que o Scrum Master está para um PMO, assim como o Product Owner está para um gerente de projeto ou um gerente de produto, quem sabe. Tá? Então, mais ou menos essa figura, esse é o papel do Product Owner. O do Scrum Master é realmente manter o Scrum Framework dentro da empresa, fazer com que a equipe trabalhe de acordo com as melhores práticas de gestão ágil de projetos, seguindo o framework do Scrum. Claro que ele precisa ter conhecimento técnico, ele precisa ter as suas certificações de Scrum Master, ele tem que ser uma pessoa que tenha muita paciência, porque ele vai ter que ensinar as pessoas, tem que ser uma pessoa colaborativa, e ele defende a equipe, ajudando dentro da empresa a tirar os empecilhos, a tirar os problemas que as outras áreas funcionais ou os gerentes funcionais acabam trazendo para dentro do projeto ou tentam trazer para dentro da equipe. Então ele é meio que um mentor, um protetor da equipe, ele é um protetor do método e é um protetor dos profissionais que trabalham no projeto. Então ele é um coach, ele é um líder servidor, ele tem autoridade no processo, não no projeto, não no produto, nem em cima das pessoas. Tá? Então ele é um escudo contra as interferências dentro da empresa, e ele ajuda a remover todo tipo de impedimento e de mudança dentro da sprint. Esse é o papel dele. Começou a sprint é melhor ela não parar, mas não ser cancelada. E ele faz a proteção de que isso aconteça. Enquanto isso, o time de desenvolvimento ele deve ser auto-organizado, ele deve manter uma comunicação frequente, então até para isso, preferencialmente, ele deve trabalhar no mesmo ambiente, fazer uma comunicação transparente, como? Através até mesmo de gestão visual de projeto, das reuniões de 15 minutos diárias, né, da documentação do projeto no gráfico do andamento do burn down chart, né, tem que ser uma equipe focada, até porque é focada e comprometida, até porque ela é auto-organizada, né, não vai ter um chefe em cima deles cobrando, né, o que eles têm que fazer no dia a dia, eles vão meio que trabalhar por conta dentro do projeto, né? Mas a responsabilidade técnica do projeto está em cima deles, inclusive das estimativas, inclusive de decidir quais features e quais funcionalidades serão desenvolvidas em cada sprint, né? E o perfil dessa equipe ela deve ser T-shape, né? Deve ser um perfil generalista, que tenha uma visão do negócio, mas que saiba fazer as questões técnicas do projeto. Então a gente tem que ter aí
diferentes pessoas, são poucas pessoas, a equipe Scrum é enxuta, no máximo 9 pessoas, contando o Product Owner e o Scrum Master. Então, são equipes pequenas, extremamente concentradas e focadas no desenvolvimento do projeto, que tem aí 4 meses de duração, 4 semanas de duração. Então, a gente tem aí alguns artefatos, que é o Product Backlog, o Sprint Backlog e, finalmente, um incremento. E a gente sai aí com a montagem do Product Backlog feita pelo Product Owner, né? Ele faz um refinamento e ele escolhe quais atividades devem estar mais focadas dentro de uma determinada, dentro do Product Backlog, né? Ele faz um refinamento, né, que a gente chama em inglês, tem uma expressão que a gente chama grooming, que o pessoal tem evitado de usar essa expressão, mas ele faz um refinamento desse Product Backlog, e aí a equipe passa a fazer as estimativas, quanto vai custar, quantas horas homem, qual o prazo para desenvolver cada atividade, e aí eles decidem se vai fazer parte da próxima sprint, quais funcionalidades farão parte da próxima sprint. E aí a gente tem alguns eventos, a Sprint propriamente dita, né? A Sprint Planning, Sprint Goals, as metas da Sprint, o Daily Scrum Meeting, o Sprint Review e a retrospectiva Sprint. Tá? Então a gente pode ver aqui, eu coloquei de uma forma bem simples, né? Sprint Planning é uma reunião de planejamento que dura no máximo 8 horas, tá? Para um projeto de 4 semanas. A Sprint Review é uma reunião de 4 horas, onde a gente faz a validação do incremento que está saindo de dentro da sprint. O Daily Scrum são reuniões de 15 minutos, extremamente rápidas, e concluindo a sprint, a gente faz uma retrospectiva, que para um projeto de 4 semanas, a gente tem que fazer uso de 3 horas, uma reunião de 3 horas. Então, tudo muito rápido, tudo muito bem metódico e sem dúvidas aí para a equipe. Então, a gente tem alguns inputs que vêm justamente do Product Owner, através do Product Backlog, né? Algumas metas, algumas restrições, né? É passado para a fase de Sprint Planning, o que deve ser feito, como será feito, a equipe vai definir isso, né? A equipe de desenvolvimento, e o output, nesse caso, seria o Backlog da Sprint, que é justamente o que será feito nessa primeira Sprint, ou para cada uma Sprint, e quais são as metas que a gente vai ter ao longo. Então, a reunião diária, como eu falei, rapidamente, de 15 minutos, é uma reunião rápida, a gente faz 3 perguntas: o que eu fiz até ontem, o que eu farei hoje, e se tem algum obstáculo, alguma coisa impedindo o meu trabalho. Tá? A revisão do Scrum é justamente para validar o incremento. Então, a gente faz essa reunião de 4 horas junto aos stakeholders, a equipe apresenta para os stakeholders o que está acontecendo, qual é o resultado do desenvolvimento dele, do trabalho deles em 4 semanas, e se for aprovado o encerramento dessa sprint, a gente faz uma retrospectiva para ver como a gente pode melhorar o processo. Então, de uma forma bem simplificada, a gente tem nessa figura o sequenciamento. Product Backlog, o Release Backlog, primeira sprint, onde eu começo a fazer o desenvolvimento das atividades, no máximo 30 dias, ou seja, 4 semanas. A cada use store realizado, eu tenho aí entregas, pequenas entregas. No final desse processo todo, eu tenho o Project Review e a retrospectiva. E ao longo do desenvolvimento da Sprint, eu tenho o Burn Down Chart, onde eu posso fazer a gestão visual transparente de como está o desenrolar da execução das atividades. Agora, para um projeto complexo, eu posso ter o Framework Nexus, onde eu tenho diversos times Scrum trabalhando, de 3 a 9 times Scrum trabalhando, onde eu tenho um Product Backlog único, mas o trabalho é tão grande, tão volumoso, que eu sou obrigado a dividir em diversas equipes, onde eu tenho uma equipe de coordenação ou de integração, que é o Nexus Integration Team, ou seja, a gente tem um Product Owner, para que a gente tenha apenas uma visão de produto, uma visão, né, do produto do projeto, e a gente pode ter aí diversas equipes, de 3 a 9, com cada equipe com o Scrum Master e sua equipe de desenvolvimento trabalhando de forma conjunta para que a gente atinja os objetivos das nossas sprints. Parece meio confuso, mas assim, de uma forma geral, as coisas acontecem muito similar num projeto normal de Scrum, só que a gente tem mais equipes, justamente porque o projeto é muito mais complexo. Maravilha, gente. Com relação ao Scrum, tudo bem? Posso seguir em frente? Alguma pergunta?
Tem que ser rápida. O Project Manager, então, num projeto Scrum, a gente não tem a figura do PM, né? A gente não tem a figura do Project Manager. A gente vai ter a figura de um PO, um único PO, vários Scrum Master, né? De 3 a 9, e de 3 a 9 equipes. Tá? A gente não tem a figura do Project Manager. A figura do Project Manager é para a gestão tradicional de projeto. Ficou claro? Show de bola. A gente não existe gerente de projeto dentro de um projeto Scrum. Essa figura ela não existe. Uma parte das suas atribuições ela é suprida pelo Product Owner, uma parte pelo Scrum Master e uma grande parte pela própria equipe de desenvolvimento, porque ela é auto-organizada. Beleza? Vamos em frente? De uma forma bem rápida, eu vou fazer uma apresentação do Kanban, né, que é uma metodologia muito simples, mas muito útil e visual. Tá? Ela vem aí dos conceitos japoneses de TPS, que a gente estava falando aí, do relatório A3 da Toyota, né, do Toyota Production System. Então, é uma das ferramentas, né? A gente tem uma série de outras ferramentas, Kaizen, né? Just in Time, Shidoka, né? Então, é uma delas. O Kanban é utilizado já há muitas e muitas décadas, agora que o pessoal acaba usando meio que uma moda, né? As coisas voltam para o mercado, mas é porque as empresas de informática, de tecnologia, acabaram utilizando essas ferramentas, aí Pipefy, Trello, uma série de outras ferramentas de Kanban, com toda razão, porque é uma ferramenta fantástica. E eu diria para vocês o seguinte: se você tem que fazer a implantação de uma metodologia de gestão de projetos, e você está entre aí a metodologia waterfall, né, tradicional, a gestão ágil, se você quer fazer implantação rápida e já quer ter alguma coisa, eu diria que Kanban é a melhor saída. Tá? Porque Kanban ela tanto pode ser usada de um lado como do outro. Você já está fazendo uso de metodologia ágil, você já está fazendo uso de gestão visual de projetos, ela funciona super bem, é super prático, super rápido. Então, eu diria que em termos de agilidade, né, de gestão tradicional e gestão ágil, a gente tem o Kanban no meio aí que ele joga nos dois times e é fácil de implantar, rápido de implantar, com pouco impacto cultural dentro da empresa, ou menor impacto cultural dentro da empresa, mas já vai ajudar bastante a equipe de desenvolvimento de projeto. E aí, muito simples, ele pode ter um painel ou um software, né? Como eu falei, o exemplo do Pipefy, um painel com várias fases, né? Um pool de ideias ou o próprio backlog, né? Quais são as propostas, no caso, o backlog da sprint, que a gente está selecionando para colocar para dentro de desenvolvimento, do work in progress, né? Começa a se fazer o desenvolvimento, começa a se fazer os testes, as validações, né? E depois a conclusão das atividades. Então, de uma forma muito rápida, visual, prática. No Kanban a gente não tem assim muitos papéis, né, como tem no Scrum. Ele é muito mais simples, é quem pede, quem executa, né, mas altamente aplicável, muito fácil. E ele serve tanto para projeto como para processos, porque eu posso usar, por exemplo, dentro de uma empresa, no departamento de RH, né, fazendo o processo de seleção e contratação ou demissão, no processo de contas a pagar, no processo de contas a receber de uma empresa, no departamento de informática, no help desk, certo? Então, assim, você pode usar o Kanban na empresa inteira, inclusive no teu projeto, tá? É uma ferramenta fantástica para você implantar. Eu recomendo para todos os clientes que eu passo, eu recomendo a implantação do Kanban. E se eu tenho outros departamentos envolvidos, como eu falei, dentro de um projeto, eu estou desenvolvendo um projeto, mas eu tenho outros departamentos que eu sou obrigado a fazer interface, aí eu sou obrigado a escalar. Aí eu faço o que a gente chama de expansão profunda. Eu espalho o Kanban pela empresa inteira. E a melhor forma de se fazer isso é fazer a implantação de um sistema ótimo, que é, por exemplo, o Pipefy. O Pipefy eu consigo espalhar esse sistema na empresa inteira, onde eu espalho a cultura do Kanban pela empresa inteira e tenho todos os benefícios de ter um sistema implantado com autoridades, com funções, com cards, onde eu posso
colocar arquivos, né, colocar PowerPoint, PDF, Word, Excel, arquivos dentro do card, ele dispara uma série de alertas. Eu já tenho, por exemplo, uma série de processos já pré-definidos ou pipes já pré-definidos dentro do Pipefy. Então, por exemplo, eu quero um processo de vendas, em vez de eu ter que criar, eu só simplesmente dentro da plataforma eu pego lá um processo de vendas já previamente estabelecido, eu posso fazer uma série de automações, eu posso fazer integrações com outros sistemas, fazendo uso do Zapier. Então, assim, ele já mostra para a gente aí gráficos de performance da equipe. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Eu posso enviar e-mails de dentro do card, ou seja, quando eu recebo a resposta do e-mail, ele já volta para dentro do card e esse card continua levando todas as informações a respeito da atividade que está em desenvolvimento. Eu posso fazer uso de public form. Então, por exemplo, no meu site da Figueiredo, eu tenho um public form do Pipefy. Então, quando alguém me manda alguma mensagem no public form, já cai automaticamente do meu CRM dentro do Pipefy. Então, eu faço uso forte dessa ferramenta. Eu comentei, a gente pode fazer uso de e-mails templates, a gente pode fazer automações, a gente pode fazer integrações com outras ferramentas como o Slack, a gente pode fazer integrações com o calendário do Google. Então, assim, é uma ferramenta multiuso, viu, gente? Muito boa para a resolução de uma série de problemas dentro da empresa, uma série de problemas de comunicação, evita uma série de reuniões, evita uma série de e-mails, evita uma série de problemas de atrasos dentro da empresa. Então, é uma super ferramenta aí que a gente pode usar e faz a integração e implantação do Kanban de uma forma bem rápida. Sobre Kanban, tudo bem, gente? Posso ir em frente? Ok, beleza? Vamos seguir então o barco? Legal. Aí agora a gente parte aí para o PMI, né? Pro método tradicional de projeto. Eu não vou conseguir passar os 49 processos, então eu vou dar um overview aí para tentar casar o raciocínio com todos vocês, tá? Mas basicamente é o que a gente tem aí de mais tradicional em gestão de projeto, é o PMBOK. O PMBOK traz para a gente todas as regras, né? E aí, só para falar um pouquinho do PMI, o PMI aí está espalhado aí em todas as regiões do Brasil aí, é um organismo, um instituto criado aí, unindo aí uma série de diferentes áreas e segmentos do mercado. Então, aquilo que foi consolidado dentro do PMBOK é o resultado aí de centenas ou milhares de projetos e de profissionais que colocaram todo o seu know-how, a sua experiência, o seu conhecimento em técnicas e ferramentas de gestão de projeto em um único documento. É claro que o documento grande, ele acabou ficando com mais de 700 páginas justamente por causa disso. Mas a gente não tem só o PMBOK, a gente tem uma série de outros guias e outros manuais que o PMI disponibiliza quando você se torna associado. Por exemplo, Program Management, né? Você tem um padrão, um Standard for Program Management. Então, se você vai gerenciar um programa e não um projeto, então a gente tem aí um guia do PMI. Se eu vou gerenciar um portfólio de projetos, eu tenho o The Standard for Portfolio Management. Eu tenho aí como fazer uma análise de maturidade da empresa com relação ao uso de metodologia de gestão de projetos conforme o PMBOK, que é o OPM3, né? Eu tenho outros padrões, por exemplo, de análise de valor agregado, de como fazer estimativas de um projeto, como fazer análise de risco de um projeto. Então, existe uma série de outros livros, Business Plan, como montar no Business Plan, de outros livros e literaturas que o PMI tem. Então, não é só o PMBOK, tá, gente? É muito mais do que 700 páginas, né? Porque cada um desses guias tem mais de 300 páginas. Então, a gente está falando de milhares de páginas de conteúdo, de informação técnica. E aí eu volto a dizer, a gente tem que usar o quê? Usar tudo aquilo que for importante para garantir o resultado e o sucesso do seu projeto. Tá? Então, faço aí minha recomendação de leitura. Se você não quer tirar a certificação PMP, então se associa ao PMI, pelo menos, aí você passa a ter acesso a todas essas literaturas, essas obras, essas informações, para aprimorar o seu conhecimento e, quem sabe, você disseminar o conhecimento sobre gestão de projeto na sua empresa. E aí, dentro do PMI, a gente tem uma série de certificações, tá, gente? A gente tem certificações aí mais de entrada,
né, para a equipe de desenvolvimento, seriam certificações mais fundamentais. A própria certificação PMP, que acaba sendo a mais famosa, mas tem a certificação mais voltada para quem faz gestão de portfólio, tá? Para quem faz gestão de cronograma, que é a PMI-SP, tem a certificação para quem faz análise de risco, tá? E tem também a certificação para métodos ágeis de gestão de projeto. Então, o PMI também vem apostando firme, até para isso, essa última versão do PMBOK já praticamente integra a questão de gestão ágil de projeto, já reconhecendo que não tem o que fazer. Tem o guia de práticas do PMI feito com a Scrum Alliance. Então, tem esses dois materiais, tem o PMBOK e esse guia de gestão ágil de projetos desenvolvido aí pela PMI em parceria com a Alliance. Tá? Legal? Maravilha, tem uma série de benefícios, não faz necessário ficar passando, mas questão de networking, essas literaturas que você recebe ao se tornar associado, lógico, fazer parte de uma comunidade, é uma carreira, né, gente? A gestão de projetos é uma carreira tão importante, a gente está se desenvolvendo nisso. É claro que para fazer a certificação PMP tem alguns critérios, tá? Se você for, você tem que ter uma certa experiência, não como gestor de projeto, mas ter alguns anos aí participando de gestão de projetos, pelo menos aí 4.500 horas de participação, de liderança ou de coordenação. Então, isso aí não é que é auditado, mas tem um percentual que você pode cair, é meio que randômico, isso cerca de 10% é auditado, aí se você for escolhido, você é obrigado a fazer a demonstração de que realmente você participou de projeto, ou que você conduziu, ou que você fez parte do processo de planejamento e gestão de projeto, mas aí cai aí cerca de 10%. É uma prova dura, né? Um exame duro, 4 horas, né? 200 questões a serem feitas em 4 horas, mas é possível ser feito, tá, gente? E eu super recomendo aí tirar a certificação. A gente tem o PMBOK, que é o nosso guia, né, de melhores práticas. Não é para, eu tenho que seguir o PMBOK e fazer tudo que está no PMBOK dentro do meu projeto. Não é assim. Você vai escolher quais os processos, quais ferramentas, quais técnicas que você vai utilizar dependendo do projeto que você vai desenvolver, do projeto que você vai gerenciar. Então, não é tudo que está no PMBOK que você vai acabar utilizando. Até porque, se você tem um projeto de duração de 3 meses, se você usar tudo que está no PMBOK, já acabou o projeto, né? Até você concluir o planejamento, já acabou. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer de uma forma simplificada, se é um projeto curto, de uma forma simplificada, o mínimo do planejamento necessário para garantir o sucesso do projeto, para garantir o planejamento do projeto, para que as entradas sejam documentadas, para que eu use algumas ferramentas, para que as saídas de cada processo tenha resultado efetivo. É um projeto super complexo, com milhares de atividades, desenvolvimento de um carro, desenvolvimento de uma aeronave, aí sim eu vou usar grande parte do que está dentro do PMBOK. E aí o PMBOK é separado em processos de gerenciamento, em grupos de processo e áreas de conhecimento. Então, essa 6ª edição aí que foi liberada aí em 2016, a gente tem aí 5 grupos de processo, 49 processos distribuídos ao longo desses grupos de processo e uma série de áreas de conhecimento. Tá? Geralmente os projetos são divididos em fase, né, grupos de processo de iniciação, grupos de planejamento, grupos de processo de execução, de monitoramento e controle, de encerramento. E a gente tem aí uma série de áreas áreas de conhecimento que fazem parte aí do nosso PMBOK, que ele está separado dentro do PMBOK a partir do capítulo 4. Então, do capítulo 4 até o capítulo 13, a gente tem aí cada área de conhecimento e todos os seus processos dentro de cada área de conhecimento. Capítulo 1, 2 e 3, da primeira parte do PMBOK, se refere a mais aos aspectos introdutórios a respeito de gestão de projeto. O capítulo 3 é mais sobre a figura e o papel do gestor de projetos. E aí, o capítulo 4 e diante, até o 13, é cada área de conhecimento. A gente passa lá para integração, risco, partes interessadas, comunicação, tempo, custos, qualidade, escopo, recursos, aquisições, etc. Tá? E aí a gente tem aí mais ou menos essa cara que é o desenvolvimento do projeto, dividido por fases, e é mais ou menos dessa forma que a gente separa os grupos
os grupos de processo. Percebe que é um grande PDCA, né, gente? Essa é a grande verdade, né? A gestão de projeto não passa de um grande PDCA, tá? E aqui a gente tem esse fluxo de processo desenvolvido aí pelo nosso colega, nosso amigo Ricardo Vargas, que acabou organizando o PMBOK de uma forma muito mais visual, muito mais prática, muito mais simples de entender. Então ele separou, se a gente lê o PMBOK de uma forma sequenciada, da página 1 até a 700 e tanto, você pode ter certeza que você não vai saber gerenciar um projeto. Porque a parte de como realmente é feita a organização do desenvolvimento do projeto está mais na parte 3 do PMBOK, onde você consegue visualizar de fato como os processos estão organizados dentro de cada grupo de processo de gestão de projeto. E o Ricardo Vargas acabou desenvolvendo esse material aqui, onde eu posso de fato verificar onde cada processo de forma isolada, vindo das áreas de conhecimento de dentro do PMBOK, interagem uns com os outros e eu posso verificar o sequenciamento, ao menos o sequenciamento das atividades. É claro que grande parte desses processos e atividades de desenvolvimento dentro do projeto acaba acontecendo de uma vez só, né, num momento só. Mas aqui, pelo menos, eu consigo estruturar minha mente para entender melhor o que cada processo, o papel de cada processo dentro dos grupos e processos. Então, eu tenho o processo de iniciação, tenho 2 processos, o planejamento, alguns processos voltados para o escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, gestão de comunicação, integração, análise de risco, aquisição e partes interessadas, todos agrupados nesse grupo de processo de planejamento, e depois, na sequência, eu venho fazendo os processos do grupo de processo de execução, e, em paralelo, estou fazendo esses processos de controle e monitoramento. E eles estão espalhados ao longo dessas áreas de conhecimento: escopo, risco, tempo, partes interessadas, integração, qualidade, custo, aquisições, recursos humanos e comunicação. E aí, de uma forma geral, eu tenho aqui organizado dentro de uma empresa, vindo da estratégia, meu portfólio de projetos, onde eu organizo o meu programa e meus projetos, e depois fazendo interface com as operações da empresa. Tá? E de uma maneira geral, eu consigo fazer um mapeamento e usar essa metodologia de gestão de projeto para todos os meus projetos, para todos os meus programas e, finalmente, para o meu portfólio de uma forma geral. Agora, a figura do gestor de projeto é extremamente importante. Então, assim, quem é o gerente de projeto? É uma pessoa assim, multidisciplinar, que tem uma capacidade profunda de conhecimento de todas as técnicas e ferramentas, grupos de processos destacados no PMBOK. É óbvio que ele conhece outras ferramentas, como o sistema da qualidade, como ferramentas de design thinking, Canvas, Kanban, conhecimentos em gestão ágil de projeto. É uma pessoa que deve conhecer o negócio, ele deve conhecer o produto do projeto, sabe lidar com pessoas, tem uma série de atribuições, ele tem que ter uma capacidade de liderança brutal, uma capacidade de comunicação brutal, habilidades cognitivas, habilidades de gestão, conhecimento em matemática financeira, conhecimento em técnicas de gestão de projeto. Então, assim, gente, o gerente de projeto é um grande coringa, um grande diferencial dentro das empresas. Se a empresa quer crescer, ela precisa de projetos, porque os projetos são uma alavanca de desenvolvimento das empresas e até mesmo de países, de governos. Então, a figura do gestor de projetos, ela é importante hoje, ela foi importante ontem, ela continuará sendo importante no futuro. É óbvio que conhecer só o PMBOK não é necessário, a gente tem que ter um conjunto de conhecimento, um conjunto de habilidades, um conjunto de aptidões para ser um grande gestor de projetos. Então, não é só conhecer ali tecnicamente o PMBOK, tem toda uma série de conhecimentos profundos. Eu tenho que saber sobre as 10 áreas de conhecimento que estão destacadas dentro do PMBOK, além de, obviamente, conhecer tecnicamente o produto do projeto que a gente está desenvolvendo. Tá? E aquilo que eu falei, o gestão do projeto é um grande PDCA, né? A gente está nada mais do que seguindo o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Essa é a grande filosofia por trás do PMBOK. E aí a gente volta lá para trás, como eu falei, de Deming, né? Quando ele foi lá para o Japão ajudar o pessoal a fazer melhorias nos processos produtivos, né? Que acabou gerando Lean Manufacturing, né? Que acabou gerando Kanban, Kaizen, Just in Time, né?
e culminou no Scrum. Então percebe que, se a gente parar para pensar mesmo, quem é o fera mesmo nessa história é o Deming, né? Que lá atrás ele já tinha uma visão sistêmica de gestão de projetos e gestão de processos, né? Na verdade, um projeto ele é um processo, né? Ele é feito de uma série de processos. E a gente pode organizar um projeto de uma forma bem visual, por fases, até para que as pessoas possam entender de uma forma melhor. Eu posso demonstrar com gateways, com milestones, o andamento do projeto, fazer o review, né, o project review, tal qual a gente tem no Scrum, né, nos projetos de Scrum. Eu também tenho reviews dentro de um projeto tradicional, onde eu separo por fase, e cada fase eu tenho um momento onde eu paro, faço uma retrospectiva, faço uma avaliação, verifico se o andamento está funcionando de acordo com aquilo que foi planejado, tá? E aí, dentre as possíveis estruturas organizacionais, o gerente de projeto é obrigado a viver em ambientes diferentes. Então, eu já gerenciei projetos em ambiente absolutamente matricial, ou numa estrutura matricial já mais balanceada, numa um pouco mais avançada, né? Numa empresa mais projetizada, por exemplo, uma empresa de consultoria, uma empresa de desenvolvimento de software, a gente praticamente pode dizer que é uma empresa totalmente projetizada, e quanto mais a gente tiver com um nível de maturidade avançado numa corporação, mais projetizada a empresa está e mais autonomia e autoridade o gerente do projeto tem. Então, esse gráfico aqui é só para ilustrar isso, né? Se a gente tem baixa maturidade em gestão de projeto, com certeza o nível de autoridade do gestor de projeto é muito baixo, né? Então, como agente de mudança, é um dos papéis do gestor de projeto trazer o conhecimento em gestão de projeto para dentro da empresa e fazer com que a cultura de gestão de projeto seja implantada dentro da empresa e que o nível de maturidade da empresa vá evoluindo ao longo do tempo, e com isso a gente acaba tendo, com certeza, mais resultados para a empresa. Gente, com relação até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Assim eu dou uma paradinha para tomar água e vocês escrevem alguma coisa. A gente já está aí com o nosso horário estourado. Como eu falei, não tem como eu passar os 49 processos, tá? Mas o material é muito vasto, isso vai estar tudo nesse e-book que eu acabei de desenvolver sobre gestão tradicional de projetos, tá? Se eu for seguindo aqui, só para mostrar para vocês de forma rápida, eu dou um sequenciamento. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do business plan montado, de uma análise de valor agregado montada, demonstrando aí o cálculo de TIR, o cálculo de NPV, o cálculo de payback descontado. Se vocês tiverem interesse, eu posso colocar e disponibilizar uma série de templates e todos os documentos de projeto já pré-montados, inclusive com análise de viabilidade econômica, também como sugestão para vocês. Se vocês tiverem interesse, depois eu passo um link para vocês fazer o download desses templates. Aí é template de escopo de projeto, análise de risco de projeto, análise de viabilidade econômica de projeto, termo de abertura de projeto, tem todos os templates que a gente pode seguir. Um exemplo aqui do Canvas de projeto montado, aí, do Project Model Canvas montado. E aí, nessa sequência do material, eu venho, que é justamente o que está dentro desse e-book, e chavando processo por processo, dando exemplos, né, de como fazer o desenvolvimento, como fazer a integração do desenvolvimento do plano de gerenciamento de projeto, né, como fazer o sequenciamento do termo de abertura, definição e requisito de partes interessadas, declaração do escopo, a montagem da IAP ou AWS, né, o Work Breakdown Struct, como definir as atividades, fazer o sequenciamento, fazer estimativas de duração, estimativa de custo, de recursos, montada do organograma, como fazer a montagem do orçamento, ou seja, a curva S do projeto, fazer todo o sequenciamento. Então, assim, é um material bem vasto, bem detalhado, que, assim, para quem precisa entender sobre gestão de projeto, mas não vai conseguir ler o PMBOK inteiro, então eu trago aqui um sequenciamento de todas as atividades, dando exemplos, fazendo menções, como fazer o sequenciamento, como fazer o PERT-CPM, o cálculo de PERT-CPM, sequenciamento de atividades, como estimar a duração de atividades, por exemplo, a estimativa PERT, otimista, mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista dividido por 6, quem sabe até fazer uma simulação de Monte Carlo, que é super usado até mesmo no mercado financeiro, no mercado acionário,
para a gente ter uma maior probabilidade de acerto no que se refere a nossas estimativas de custo, de prazos e até mesmo de avaliação de risco, tá, gente? A análise de Monte Carlo é usada para isso, tá? Onde a gente faz aí o uso da PERT, mas depois a gente usa o modelo estatístico para gerar milhares de considerações de prazos e de estimativas, e aí através de uma probabilidade feita aí num histograma, numa curva normal, eu consigo determinar de uma forma mais clara qual a data que eu devo usar para ser inserida dentro do meu cronograma e qual a probabilidade dessa data acontecer. Então, você imagina, se eu tenho milhares de atividades, eu faço uma simulação dessa para todas as atividades, principalmente aquelas que estiverem no caminho crítico. Tá? Lógico que para milhares de atividades fazer uma simulação de Monte Carlo vai dar um trabalho danado, mas ao menos aquelas atividades que estiverem no caminho crítico, eu recomendo que você faça a simulação de Monte Carlo, porque lembrando para vocês que o caminho crítico é o caminho onde o sequenciamento de atividades, se eu tiver um atraso de um dia de uma atividade, atrasar um dia o projeto inteiro, ou seja, é por isso que é chamado de caminho crítico. Então, nesse caso, até para que eu tenha uma maior confiabilidade nas minhas estimativas, eu faria uso da simulação de Monte Carlo para todas as atividades que estão no caminho crítico, ao menos eu sempre fiz dessa forma, e se você não tem um software para fazer isso, por exemplo, o Oracle, eu recomendo que vocês façam isso numa planilha de Excel. É possível você fazer a simulação de Monte Carlo numa planilha de Excel, tá? Eu posso mandar um exemplo, ou você pode pegar no YouTube um videozinho, quem sabe até eu monto um e-book a respeito de como fazer a simulação de Monte Carlo no Excel, não é nada muito complicado, tá, gente? Eu faço o desenvolvimento do meu cronograma, eu posso usar o MS Project, e eu volto a dizer que o MS Project, a função do MS Project é justamente definir o caminho crítico. Eu posso usar o MS Project também para fazer análise de valor agregado. Daí falo sobre algumas técnicas de compressão, como, por exemplo, crashing, fast tracking, como demonstrar de forma visual o projeto numa reunião, ou por milestone, por gráficos de barra, ou até mesmo pelo Master Time Schedule, que é uma forma muito bacana de se demonstrar como é feito a organização do projeto na linha de tempo, tá? E depois eu venho fazendo a demonstração de como montar um work breakdown structure, estimativa de custo, como fazer uma estimativa bottom-up, fazer uma curva S, orçamento do projeto. Então, assim, tem todo um sequenciamento que a gente tem aí, eu passo ao longo dos 49 processos, um a um, fazendo uma explicação. Mas eu queria realmente falar com vocês o seguinte, passar algumas mensagens. No final, já passamos das 9, então a gente vai encerrar esse webinar. A ideia era dar uma visão geral a respeito dessas técnicas integradas de gestão de projetos. Então, a gente tem aí uma série de documentos, passo a passo, para cada uma delas, tá? Grupos de processo de monitoramento e controle, como fazer a gestão de mudanças dentro de um projeto, né? Todo o sequenciamento de controle de organograma, e tem também a parte do Earn Value Analysis, que é a análise de valor agregado, onde eu mostro passo a passo como fazer a análise de valor agregado dentro de um projeto, que, na minha opinião, é a única forma que a gente tem de realmente monitorar um projeto e até mesmo fazer estimativas de conclusão, estimativas de estouro de orçamento ou de estouro de prazo de um projeto, é análise de valor agregado. Então, passo a passo eu demonstro, dando um exemplo de como fazer isso, tá? Então, fica aí a minha dica aí para esse e-book, esse material bacana, tá? Umas outras mensagens que eu gostaria de passar a respeito dos nossos próximos eventos. A gente está fazendo aí um planejamento do próximo evento, um treinamento específico presencial do PMBOK, onde você seguir, de fato, todos esses processos, tirar todas as dúvidas, pegar todas essas ferramentas, treinamento de 2 dias, de 16 horas. A gente tem o treinamento EAD, da metodologia ágil de gestão de projeto. São 4 sessões de 2 horas cada, onde a gente faz o passo a passo do framework do War Room, né, passando por Design Thinking, Canvas, Scrum, Kanban, e depois o treinamento presencial do War Room, aí sim com a gamificação, um treinamento teórico e prático para o dia 13/7 e 14/7, 2 dias também, que vai acontecer aqui em Santo André, no Blue Tree Tower da Avenida Portugal. Tá? Então é um treinamento pesado, robusto, de 2 dias, 16 horas, só que eu tenho certeza que se você passar por esse treinamento, você sai com um mindset, se a sua equipe participar desse treinamento, a sua equipe sairá com um mindset de gestão de projeto
fazendo uso das melhores práticas de gestão ágil de projeto. Lembrando que o treinamento War Room, se vocês pegarem no nosso site, tem todo o detalhamento sobre o treinamento War Room, um treinamento fantástico, bem visual, uma gamificação absolutamente complexa, mas lúdica, vivencial, onde a gente realmente faz uso da prática e da teoria. Bem bacana o feedback de todas as pessoas. Já tem dezenas e dezenas de pessoas que participaram desse treinamento comigo. Foi super boa o feedback, a avaliação do treinamento foi super boa, tá? O material é muito bacana também. Tem, claro, o e-book, mas o material que é usado ao longo do treinamento ele é diferenciado, porque é um material para treinamento, né? Então tem toda uma gamificação, além de uma série de templates. Então todo o planejamento, ideação, processo de design thinking, montagem de canvas, a execução do projeto fazendo uso do Scrum e do Kanban. Então, assim, bem bacana o treinamento. Fica aí minha dica aí para vocês. Quem quiser participar no dia 13 e 14 do 7, é só fazer a inscrição. Alguma dúvida, amigos? Querem fazer pergunta? Eu estou à vontade, eu só dou uma corridinha no material por causa do horário, para liberar vocês, mas eu estou à disposição aqui para conversar e tirar dúvida para quem quiser perguntar alguma coisa, curiosidade. Legal, tranquilo? Nenhuma dúvida. Obrigado, Fábio. Muito bom, claro, tema apaixonante. Tivemos algum tipo de certificado desse. Na verdade, Douglas, esse aqui não é um curso, é um webinar, né? Então, assim, não tem uma certificação para o webinar, mas se vocês quiserem, não tem problema, eu posso fazer uma certificação de participação do webinar. Se vocês quiserem, não tem problema nenhum, eu posso providenciar e mando isso por e-mail de vocês. Pode ser assim? Legal, muito bom, não tem problema. Eu só preciso de alguns dias aí, que amanhã eu viajo bem cedinho, eu saio de casa às 5 da manhã, ainda dou aula à noite, então assim, tá bem corrido. Sábado também eu vou dar aula na IEB Morumbi. Então assim, só para semana que vem eu consigo mandar esse passo para todos vocês aí por e-mail, certificado de participação do webinar. Beleza? Tranquilo, gente? Ah, legal, legal, que ótimo. Vai participar do War Room, a gente vai ficar super feliz. O EAD não, o EAD é para quem realmente não pode participar do treinamento presencial. A gente tem que desenvolver o AD porque, por exemplo, na última edição que eu fiz do War Room, pô, veio uma caravana de Londrina, os caras vieram do Paraná, imagina. Veio uma caravana. Então, assim, eu até entendo, tem pessoas que querem participar e moram super longe, ou não conseguem passar 2 dias dentro de um treinamento fechado num hotel. Então, o treinamento EAD, ele não é pré-requisito, tá? O treinamento EAD é um ensino à distância, uma forma de ensinar as pessoas do Brasil inteiro que não conseguem participar de um treinamento presencial. Claro que o EAD ele é mais em conta do que o presencial, até por conta de toda a estrutura, né? No presencial está incluso todo o material, templates, todas as horas de trabalho, aluguel da sala no hotel por 2 dias, refeição, água, café, né, quitutes, né? Então, assim, tem um custo diferenciado. O EAD é bem mais em conta, até porque cada um vai estar na sua casa ou na sua empresa trabalhando, então a gente não tem tanto custo, assim, né? Mas são 4 sessões de 2 horas, também, onde a gente passa com maiores detalhes. Mas quer fazer o EAD, faz o EAD também, quer participar do presencial, vai ser um prazer estar com todos vocês. Maravilha, meus amigos? Mais alguma pergunta? Ok, então a gente vai encerrando por hoje. Eu agradeço de coração a participação de todos vocês.
Foi um prazer aí estar fazendo esse webinar, de estar aqui falando com vocês e estar apresentando um pouco sobre a minha experiência, meu conhecimento a respeito de gestão de projetos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente a hora que quiser, ou pelo nosso site, ou mandar um e-mail, ou quem sabe mandar um WhatsApp. A gente está sempre à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas. E como eu falei, a agenda de treinamento, basta entrar no nosso site, vocês vão pegar as informações e os outros serviços e certificados também que a gente tem da Scrum Study. Quem tiver interessado em fazer isso aí, de tirar as certificações, tem os treinamentos online e a certificação internacional. Maravilha? Um forte abraço a todos e até a próxima, gente. Até logo. Tchau, tchau.